mesma coisa quando a aula é em casa. A gente fica esperando os alunos chegarem. Vamos pegando. Hoje nós vamos com literatura, e aí amanhã a gente vê mais gramática para a prova da semana que vem, tá bom? O Hugo chegou também. Vamos pegar literatura, página 12. Agora vocês já devem ter visto toda a análise de poesia e os elementos da narrativa, né? Acho que eu passei para vocês verem essa videoaula. Então, nós estamos terminando aí como analisar tanto a poesia como a prosa. E isso é o que a gente vai fazer durante as aulas no ensino médio, analisando as poesias e as obras do vestibular, tá? Acharam aí o livro? João Dantas chegou também. Literatura, página 12. Me deem um ok aí se vocês chegaram. Se vocês já viram, já pegaram o livro, está tudo aí. Ok? Beleza. Então, nós temos um poema aí que chama Soneto Desertado, tá? Eu vou ler e aí nós vamos fazer aquele esquema de colocar as letras, analisar tudo como na última aula. Alguém está com o microfone aberto. Página 12, virando para 13, 12 e 13, ok? 12, já respondi, né? Página 12, de literatura. O Otávio chegou também. Soneto Desertado, achem aí. E alguém está com o som aberto, fecha o som aí, gente. Da terra cidadão, mas brasileiro, da pátria amada, ufano, mas paulista, isento bandeirante, mas bairrista, quiçá cosmopolita, mas caseiro. Ninguém é universal o tempo inteiro, errante, minha bússola equidista, do inferno nordestino ao céu sulista. Nem astronauta sou, nem marinheiro. Turista só desfruta da viagem por causa da visão. Se for um cego, qualquer lugar será a mesma paisagem. Na vasta escuridão onde navego, fronteiras inexistem. Sem miragem, tão só, por ser terráqueo, me segrego. Vamos lá, vamos marcar as letras das rimas, né? Como é que fica lá? Brasileiro vai ser A. Qual é o meu par? Caseiro, muito bem. Então, brasileiro com caseiro. Continua na outra estrofe? Tem mais A? Marinheiro. E antes do marinheiro tem mais uma. Inteiro, isso. Depois, tem mais terminado em eiro? Não, né? Voltamos lá. Minha próxima rima é paulista. Onde está o par de paulista? Então, paulista é B. Bairrista. Então, bairrista é B também. E na outra estrofe, tem mais? B. Equidista, na verdade, né? E que mais? Sulista, isso. Então, matou a B, não tem mais, né? Que termine com ista. E nisso a gente já completou as duas primeiras estrofes. Agora vamos para a terceira. Viagem vai ser a letra C. Quem é que bate aí com viagem? Paisagem. Mais alguma? Miragem, exatamente. E aí eu tenho cego, que é a letra D. E combina com navego e segrego. Isso aí. Então, ficou ABBA, ABBA, né? Deixa eu colocar aqui como ficou, para vocês conferirem aí. ABBA, primeira estrofe. ABBA, segunda estrofe. CDC e DCD. Assim. Então, essa é a resposta que vocês vão colocar
Na letra A, nem precisa escrever ali, né? Vocês escreveram ao lado do poema, eu espero, né? Então, o importante é que esteja assim, certo. Alguma dúvida quanto a isso? Tá tranquilo. Bom, pode ir digitando aí. Quando aparecer a dúvida, eu respondo, tá? Tudo ok. Qual é a métrica? Agora nós vamos ter que fazer aquela contagem para ver quantas sílabas poéticas, né? Então vamos ver lá. Ele diz no título já que ele é um soneto. Soneto é quando eu tenho 4 versos, 3 versos e 3 versos, tá? A gente chama de 4, 4, 3, 3. 2 estrofes com 4, 2 estrofes com 3. Quem é o Preduprês? Eu vi que o Gabriel Sakamoto chegou, mas eu preciso saber quem está aqui, né? Ok, escrevam aí quem é. Quem é Preduprês? Vamos lá. Enquanto isso, enquanto vocês se identificam aí, vamos contar a métrica. Da, te, ra, si, da, dão, mas, brasileiro. O Pedro Castanho. Me digam qual é a última sílaba tônica aí, desse verso. Lei, muito bem, Lucas Macedo. Então, eu vou parar no lei a contagem, né? Então, eu vou colocar aqui as barrinhas para vocês verem como fica. Tá? Opa. Da, terra, se, dá. Dão, mas, brasileiro. Então, assim, se vocês forem contar pelas barrinhas, vai dar 11, mas eu não posso contar só as barrinhas, eu tenho que parar na última sílaba tônica, por isso que eu paro em lei, né? Aí vai dar 10, certo? Dúvidas ainda na métrica? Não? Geralmente, para tirar a prova, a gente deveria contar mais um, para ter certeza de que está certo. Vamos pegar o segundo, tá? O segundo, a gente tem aquele caso de uma vogal que vai emendar com outra vogal. Então, vamos lá. Da, pa, tria, ma, do. Opa, apareceu alguma coisa aí. Fã, no, mas, pau, lis, tá. Então, da, pátria, ma, do, fã, no, mas, paulis. Esse verso é um pouquinho mais difícil de contar. A última... tá bom. Ok, Samuel, tudo bem. Vocês estão me ouvindo agora? Acontece. Então, tá lá, ó. Da, pátria, ma, do, fã, no, mas, paulista. Esse verso não é tão fácil de contar. Vocês veem que tem as emendas, né, das vogais no final. Então, fica pátria, ma, mas, paulista. A gente termina no lis, que é a última sílaba tônica. Então, o que vocês podem fazer quando vocês vão contar um poema? Escolham os versos que não têm emendas, porque fica mais fácil para o que não tem emendas. Por exemplo, o último verso dessa estrofe é tranquilo. Tá? Ó, vamos tentar o último verso para ver. Acho que fica mais fácil ainda. Ó. Que, sa... Opa, faltou o acento aqui. Que, sa, cos, mo, po, li, ta, mas, ca, zero. Esse é bem mais fácil de contar, tá? Não tem as emendas. E aí a gente termina no ei, né? Zei ali, que é a última sílaba tônica. Se tiverem dúvidas, vão colocando aí. Então, como ele tem 10 sílabas poéticas, como é que chama?
Soneto é pelo fato dele ter 4, 4, 3, 3 estrofes. Ele é um soneto o quê? As 10 sílabas a gente tem que completar. Decassílabo, isso mesmo. Soneto decassílabo. Então, essa é a resposta da B. A C. Releia a primeira estrofe do poema e comente a relação de sentido entre as palavras que rimam entre si. Então, além de ser uma rima, vocês acham que tem alguma conexão de sentido? Pensem em brasileiro, caseiro, paulista e bairrista. Só pensando nessa primeira estrofe. Brasileiro tem alguma relação com caseiro? Não, além da rima, pensem no sentido. Uma característica brasileira ser caseiro, vocês acham? Ou caseiro pode significar que gosta de coisas de casa, e nesse caso a casa poderia ser o Brasil, de repente. Seria um sentimento aí de nacional também, né? Vamos pensando. Paulista e bairrista, qual é a relação aí? Vocês acham que os paulistas são bairristas? Vocês conhecem essa expressão bairrista? Está escrito aí o significado. Bairrista é aquele que defende muito a sua cidade, que acha que ela é muito boa. Sim, os paulistas são super bairristas. Acham que aqui é o melhor lugar do mundo, né? Ou pelo menos do Brasil. Então, paulista, bairrista, Brasil e caseiro. Então, às vezes a gente pode verificar que não é só uma mera combinação de sons, é também uma combinação de sentidos, ok? Na D. E aí, tem mais uma coisa aqui. Enquanto a Juliana digita aí. Glauco Matoso é o pseudônimo de Pedro José Ferreira da Silva, que é um brasileiro escritor que ficou cego. Então, o nome artístico é baseado nessa questão, nessa condição dele. Vocês percebem? Glaucomatoso. Esse toso como se fosse um sufixo, né? Tipo, eu estou dengoso, eu estou carinhoso, e aí ele fez o glaucomatoso, que tem glaucoma. Vocês já ouviram falar de glaucoma? Que é um problema na visão, né, que causa cegueira. O que tem sobre a cegueira no poema? Que ele navega pela vasta escuridão. Não vê a paisagem. Aí ele está falando de viagem, né, Caio? Como é que é viajar sendo cego? O que um cego percebe em suas viagens, né? Demonstra como eles se sentem. Como ele se sente, sim. E ele fala aqui que o cego não vê a paisagem. Então, o que ele percebe quando ele viaja? O que vocês acham que um cego percebe quando viaja? Eu não digo vê, mas que ele traz. O que ele percebe em outros lugares? Nenhuma ideia? Os sons do lugar, né? Ele usa a audição, usa os sons, como é que é a língua, como é que são as músicas, os barulhos, que mais?
Os cheiros, exatamente. Os cheiros, seja de um lugar, se ele for para um lugar mais. Os cheiros, as comidas, né? Os outros sentidos ele usa. Os cheiros, por exemplo, se ele vai para um lugar que é mais campo, mais arborizado, ele vai sentir mais os cheiros das plantas, o lugar, se for mais urbano, cheiros de cidade, as comidas também, tudo isso, ele percebe mais os outros sentidos, né? Do que uma paisagem, a visão, certo? Virando a página, temos mais um poeminha aqui, que tem um estilo e uma métrica diferente, chama Leituras. Não ler um livro e ler, o desejo de lê-lo. Veio como outro, descoberto via leitura. É ler por um lado diferente, e a partir desse lugar tentar prever, escrever de cabeça, imagem por imagem, o que o autor escreveu e imaginá-lo. O que nós temos aí de rimas? Se eu começasse colocando aí, ler, qual é o par de ler? Prever? Onde está prever? Mas prever está no meio. Como é que a gente faz esse par aí, Juliana? Ler e prever. E aí entra outra questão, né? Esse poema não tem uma divisão em versos comum, né? Percebem? Está diferente. Então, vocês conseguem perceber que ele não teve uma preocupação em colocar pares de rimas? Se eu procurar veio, não vou achar. Lado,